Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 13 de maio. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós trabalharemos matemática. Eu convido vocês a abrirem a apostila de matemática número 2, na página número 7. Vocês sabem o que nós estudaremos hoje? Sistema de numeração decimal. Nossa, prof, o que será que é isso? O que será que é sistema de numeração decimal? O sistema de numeração decimal, ele inclui um conjunto de características, tá? De símbolos que nos permitem, através do 0 ao 10, nós compormos os diferentes números, tá? E o sistema de numeração decimal, vocês sabiam por quem eles foram criados? Eles foram criados pelos hindus, uns povos chamados hindus, e foram divulgados pelos árabes. Então, o nosso sistema de numeração decimal é composto pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Foi criado pelos hindus e divulgado pelos árabes. Então, por isso que é chamado de algarismos indo-arábicos, tá? Porque foram criados pelos hindus e divulgados pelos árabes, tá? Então, do 0 ao 9, nós podemos compor os demais números que fazem parte do nosso sistema de numeração. E por que é chamado de decimal? Porque nós utilizamos a base 10, ou seja, agrupamentos de 10. Por exemplo, quando a gente utilizou no jogo Nunca 10, os palitos de picolé, por exemplo, quando vocês conseguiam, com a somatória de pontos, quando vocês lançavam os dados, vocês conseguiam atingir 10 pontos ou 10 palitos, eles podiam ficar soltos? Não, era preciso o quê? Formar um feixinho. Daí vocês prendiam aqueles 10 palitos com uma borrachinha, formava um feixinho. Muito bem. Já com o material dourado, como que é a troca que a gente faz? Quando a gente tem 10 unidades ou 10 cubinhos soltos, nós podemos trocar por uma barrinha, que são 10 unidades. E 10 unidades é igual a uma dezena. Muito bem. E quando eu reúno 10 dezenas, 10 barrinhas, eu consigo compor uma centena, porque daí eu tenho 100 unidades reunidas, tá? Então, isso aqui foi uma breve explicação para vocês entenderem o que a gente vai estar estudando, sistema de numeração decimal. Agora a prof convida vocês a observarem essas 3 fotos. Observem essa primeira foto, observem essa foto do meio e observem essa terceira foto. Em qual dessas fotos tem mais pessoas? Em qual foto será? O que você vê em comum nessas imagens? O que tem de semelhante nessas imagens? O que tem de semelhante? Que existem muitas pessoas nas 3 fotos, certo? Várias pessoas. Há muitas pessoas nas 3 fotos, né? Onde essas pessoas podem estar? Nessa primeira foto, onde que elas podem estar? Elas podem estar assistindo uma palestra, né? O que mais? Na segunda foto, onde essas pessoas estão? Provavelmente elas estão sentadas em uma
arquibancada e devem estar assistindo um jogo, uma partida do seu time de futebol, por exemplo, né? E na terceira foto, onde essas pessoas estão? O que elas podem estar fazendo? Elas podem estar assistindo a um show num campo aberto ou a céu aberto, né? Elas não estão em um local fechado. Por isso é chamado de um local aberto ou a céu aberto, certo? Então, pessoal, vocês viram quantas pessoas podem estar reunidas em um determinado local? Por exemplo, nessa primeira foto aqui que a gente falou antes, que pode tratar de pessoas que estão assistindo a uma palestra, por exemplo, dentro de uma sala de aula existe um limite de pessoas que podem estar lá dentro, não é verdade? Eu posso pegar, por exemplo, 100 pessoas e colocar dentro da nossa sala de aula? Não, né? Por quê? Porque não teria local, não teria cadeira suficiente para todas essas pessoas. O local, a sala seria pequena, o espaço seria pequeno, não é verdade? Muito bem. Já aqui, ó, nas arquibancadas, será que aqui também não tem um limite de pessoas que pode estar sentando nas arquibancadas? Será que pode abrir o portão e liberar para as pessoas todas que quiserem entrar, estarem entrando e sentando? Teria lugar suficiente para todas as pessoas que gostariam de estar naquele lugar? Não, também teria um limite de pessoas, não é verdade? E nessa terceira foto aqui? Aqui caberiam mais pessoas, né? Do que já estão nesse lugar. Mas seria mais difícil de controlar a quantidade do que na primeira foto e na segunda foto. Vocês não concordam? Muito bem, então. Então, agora, vamos para a página número 8. Vamos lá, então? Página número 8. Contando de 10 em 10 e de 100 em 100. Por exemplo, se eu fosse pedir para vocês contarem as pessoas que estão sentadas na primeira foto, uma maneira mais simples seria contando de 10 em 10. Muito bem. E nós vamos aprender também, agora com esse novo conteúdo, vocês contarem de 100 em 100, que também vai facilitar ainda mais os cálculos, tá bom? Então, vamos lá. Contando de 10 em 10 e de 100 em 100. Em algumas atividades do nosso dia a dia, precisamos contar objetos, dinheiro ou pessoas. Para facilitar a contagem, agrupamos esses elementos de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10, de 100 em 100, ou da forma que julgamos a mais adequada. Nós fizemos isso em várias atividades na apostila anterior, não é verdade? Vocês se lembram, né? E neste módulo, vamos continuar a explorar os números em agrupamentos, formando grupos. E aqui nesse retângulo, vamos relembrar? Lembra que a prof sempre frisa isso para vocês, ó. Centena. Começa com 100. Só que o número 100 não termina com N, termina com M. Mas o 100 aqui escrito na cor azul nos ajuda a lembrar que centena é a mesma coisa que um grupo de 100. Dezena começa com 10. E isso nos ajuda a lembrar que dezena é a mesma coisa que um grupo de 10. E unidade? Começa com
Quando a gente vai escrever o número 1 por extenso, 1 termina com M. Mas aqui, o que está escrito em azul, uni, né? 1, nos ajuda a lembrar que unidade é a mesma coisa que um grupo de 1. Muito bem! Então, agora, vamos fazer alguns exercícios? Vamos lá, então. Hoje, vocês vão conhecer alguns prédios, os prédios mais altos do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. Conheça as 5 grandes estruturas comerciais mais altas do mundo até o ano de 2019. Então, até o ano de 2019, esses 5 prédios que vocês vão conhecer agora, até o ano passado, eram os 5 prédios mais altos do mundo. Vamos ver então. Vamos ver o primeiro aqui? Observem a imagem. Muito bem. Então, no primeiro, vamos ler. Os nomes estão em inglês, tá? Lord Tower fica na Coreia do Sul. E sabem quantos metros que ele mede? 554 metros. Nossa, que alto, hein? O segundo, vamos ver então? Ping and Finance Center. Fica na China. E sabe quanto que ele mede? 599 metros. Vamos conhecer os outros? Vamos então. Vamos ver o terceiro aqui mais alto do mundo. Burj Al Towers. Fica na Arábia Saudita. Sabe quantos metros ele mede? 601 metros. O quarto prédio mais alto do mundo. Shanghai Tower. Fica na China e mede 632 metros. E o último, Burj Khalifa, fica nos Emirados Árabes Unidos e mede 828 metros. Então, esses prédios mais altos do mundo até o ano passado estão disponíveis nesse site aqui, tá bom? Então, vamos responder as questões. Questão número 1. Qual era o prédio mais alto do mundo até o ano de 2019? Qual número é maior? 554, 599, 601, 632 ou 828? Qual que é o prédio mais alto do mundo? Qual era até o ano passado? É o Burj Khalifa, dos Emirados Árabes. E quantos metros ele mede? 828 metros. Vamos escrever então? Vamos lá. Vamos escrever. O prédio mais alto até 2019 era o Burj Khalifa. Qual que é a medida dele? Com 828 metros. Muito bem. Agora, na questão número 2. Use o quadro A Escrita dos Números do caderno 1 para escrever com palavras as medidas de altura dos prédios. Vamos lá, então? Então, segundo ano, continuando aqui no número 2, vocês lembram que na apostila número 1, vocês recortaram de um dos anexos de matemática a escrita
dos números, tá? Então, nós vamos utilizar aquele anexo para facilitar na hora de vocês escreverem, tá bom? Vamos lá, então, na letrinha A. Caiu, Tati, eu paro por aqui. Falou. 5 minutos. Tá de novo. Você prepara? Prepara o quê? Isso aí a gente manda assim. Manda assim? É, até ali. É, põe parte ali. Você tem a introdução. A introdução vai ser esse aí? Não, a introdução foi antes. Ah, esse aqui. Essa É. é a parte 1.